Foi. Ah, Aham. pronto. Maravilha. Então, boa tarde, boa noite, né? Já indo para boa noite para todo mundo. Que bom tê-los aqui. Professor Caio, muito obrigada pela tua participação, valorosa e luxuosa participação aqui no nosso grupo de pesquisa. Então, acho que agora eu passo a palavra a ele para se apresentar e para falar sobre um pouco o seu trabalho. Obrigada, viu, Caio? Obrigado a você, Cristina. Obrigado pelo convite. Queria começar fazendo esse agradecimento também a todos que estão presentes, todas que estão presentes. Para mim é sempre uma oportunidade muito importante comentar um pouco sobre essa pesquisa, né, pesquisa em música. E fazendo um pequeno resumo do que eu preparei aqui hoje, uma apresentação bem resumida, assim, algo que vai durar em torno de 40, 50 minutos, sobre basicamente alguns temas que eu ando trabalhando desde o mestrado e doutorado, e depois um tempo que a gente pode debater, vocês podem fazer perguntas, será sempre um prazer poder ouvir e discutir quaisquer que sejam as questões que venham a surgir. Bom, então, dando início aqui à apresentação, fazendo um pequeno panorama aqui, um pouco da minha trajetória na academia, né? Eu sou natural de Fortaleza, fiz a graduação na Universidade Estadual do Ceará, graduação em composição, e depois me mudei para Porto Alegre, onde eu realizei o mestrado e o doutorado, ambos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a orientação do professor Borges Cunha. Quando eu terminei o doutorado, eu passei no concurso para professor substituto da Escola de Música da UFRN. Então, voltei ao Nordeste, no Natal, e dei 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de aula lá. E agora, recém me mudei para Florianópolis, onde estou trabalhando aqui na UDESC como professor de análise musical. Então, a minha pesquisa ela envolve praticamente o tema da composição, né, um processo criativo do compositor. E ao longo desses últimos anos, eu tenho estado muito interessado nesse tema que reúne como a minha música pode ser composta e escrita, não apenas pensando do ponto de vista da composição, mas também pensando do ponto de vista do ouvinte. Então, isso já é algo que eu queria deixar aqui como um primeiro ponto de discussão, um ponto de entrada, que é uma pesquisa que envolve a composição através do olhar de um ouvinte hipotético, seja ele o próprio compositor, ou o intérprete que está tocando a peça, ou alguém que está numa sala de concerto, ou ouvindo em casa através de um link, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de partituras, eu trouxe algumas referências e a ideia dessa apresentação é explorar um pouco essa relação entre música, composição e escuta. Bom, dentre os inúmeros problemas relevantes à construção de uma obra musical, um deles em especial tem despertado meu interesse ao longo dos últimos anos. A busca por maneiras de manter o interesse de escuta em uma composição musical. O que eu quero dizer basicamente com isso? Eu estou interessado não apenas na manipulação do som, na manipulação das ideias, de que tipo de sonoridades a peça vai apresentar, mas muito interessado também na maneira como o ouvinte vai ouvir essa música. E precisamente no aspecto do interesse. Então, como que você consegue manter o interesse de escuta desse ouvinte? Essa é uma pergunta obviamente, de resposta muito difícil, né? A gente não tem controle do ouvinte que está ouvindo como compositor, a gente sabe, tem controle apenas da composição. Então, envolve vários aspectos, e são aspectos que estão ali dependentes de uma série de fatores, né? Então, o porquê da experiência de escuta direcionar para determinados materiais de uma música. Por exemplo, eu estou escutando uma peça do Stravinsky, em algum momento eu passo a escutar o ritmo. Por que eu estou escutando o ritmo e não melodia nesse momento? Aí, em outro momento, escutando a mesma peça do Stravinsky, eu começo a escutar alguma informação relacionada com o timbre, o registro grave, contrafagote, trombone. Então, por que naquele momento a minha escuta partiu do ritmo para o timbre? E, basicamente, são essas duas questões que eu estive interessado em estudar assim, ao longo dos últimos anos, que é a manutenção desse interesse de escuta
e como que a experiência de escuta se direciona para determinados parâmetros musicais, seja ele um parâmetro melódico, harmônico, etc. Interessante que essas duas questões elas estão, assim penso, né, de maneira quase que relacionada uma da outra. Uma, uma, um conceito que tenho trabalhado ultimamente é que perpassar a experiência de escuta por diversos parâmetros é algo que ajuda a manutenção do interesse. Por exemplo, uma música que inicia com experiência voltada para a harmonia, depois passa para a melodia, depois passa para propriedades de timbre, orquestração. Eu acredito que uma peça dessa, pelo menos na minha própria experiência de escuta, ela tem grandes chances de manter a atenção de escuta devido a essa modulação de interesse de diferentes determinados materiais e sonoridades. Eu queria começar não com uma peça minha, mas com uma peça que para mim foi muito importante, que é o Magnum Mysterium, compositor Tomás Luiz de Victoria. Essa peça sempre foi muito forte na minha escuta e eu estou trazendo aqui uma análise, uma pequena análise, né? De um livro de contraponto, Model Counterpoint, Renaissance Style, do autor Peter Schubert. Eu acho essa análise muito interessante. Ele vai analisar essa peça ao longo do livro todo e eu trouxe aqui alguns parâmetros que ele coloca aqui no comecinho da análise, né? O Magnum Mysterium é uma música que vai jogar com diferentes contrastes de diferentes naturezas sonoras, né? Então, não é só a questão da altura, isso é uma questão importante. Compor não é só colocar notas, mas lidar, na verdade, com uma série de parâmetros que vão além da mera escolha das alturas, né? Então, por exemplo, na peça aqui do Magnum Mysterium, o autor vai falar que é importante a gente perceber o contraste de notas longas, notas de valores curtos, ou seja, que a gente está vendo o ritmo, de movimentos de grau conjuntos, de movimentos saltados, aqui intervalos melódicos, de consonâncias perfeitas, consonâncias imperfeitas e dissonâncias, ou seja, aqui está falando dos intervalos verticais, dos registros, sejam registros mais agudos, mais graves, das texturas. Então, eu trago essa análise que para mim ela fez muito sentido quando eu li, porque eu sempre percebi que quando eu escutava essa música do Tomás Luiz de Victoria, eu quase nunca me direcionava minha escuta para as alturas, mas para outras questões. E ver o autor comentando essas outras questões, ao invés de comentar as alturas, foi uma análise que fez muito sentido para mim. Então, em um momento ele está fazendo uma análise dos valores rítmicos, em outro momento ele está fazendo uma análise dos intervalos e assim sucessivamente. Então, eu queria passar aqui um trechinho dessa peça só para a gente ouvir um pouquinho e já fazendo uma espécie de escuta guiada, perceber como que essas ferramentas de contraste aparecem aqui no Magnum Mysterium nesse início da peça. Bom, eu acho que esse trecho em especial já traz bastante do contraste que o autor quer mostrar, né? Esse trecho aqui em específico, no final desse sistema, para mim sempre foi um trecho que chama muita atenção, né? Aqui a gente tem uma sincronia total de ritmo, né? Então a textura que era polifônica nesse trecho aqui virou nota contra nota, nas quatro vozes, e também temos uma sincronia perfeita de texto, né? Então isso aqui é uma cadência perfeita, assim, digamos, se fosse comparado com a música tonal, um momento de extremo clímax, né? Mas obviamente em outro contexto, num contexto mais antigo.
Então, o repertório da música renascentista, para mim, sempre foi um repertório de grande valor como ouvinte, porque ele permite essas multiplicidades de parâmetros sonoros acontecendo simultaneamente. Então, aqui a gente tem uma peça que inicia com duo agudo, né, as vozes mais agudas, depois vai aparecer aqui o coral a quatro vozes, depois o compositor vai criar filtragens, vai tirar as vozes mais agudas, vai ficar só as mais graves. Então, esse tipo de manuseio do material sonoro, para mim, como compositor, sempre fez muito sentido, até mais do que simplesmente uma escolha das alturas. E com isso eu não quero criar nenhum tipo de hierarquia, dizer que manusear ritmo ou dinâmica do timbre é mais ou menos importante, mas apenas trazer aqui uma reflexão sobre o fato de você modular, digamos assim, a atenção entre diferentes parâmetros sonoros é algo que, como ouvinte, traz bastante variedade, diversidade na escuta de uma peça. Bom, então, voltando aqui para o tema. Eu queria mostrar agora, isso aqui que eu já acabei de comentar, né, que a sincronia aqui do Et Admirabile, que aqui é a sincronia textual e a sincronia rítmica também. Então, eu acredito que tudo isso gera diferentes focos na escuta, né? Essas filtragens, esses contrastes, esses focos, eu acredito que eles ajudam a responder não de maneira categórica a pergunta, mas ajudam a circular esse tema, né? Como que a gente consegue manter o interesse, a atenção de escuta do ouvinte na construção de uma peça musical? Então, aqui a gente vai começar a falar um pouquinho de forma, que é um tema que para mim também sempre teve muita presença assim, no meu pensamento composicional. Então, eu trago aqui uma reflexão. Assim, eu penso em duas escutas simultâneas no transcorrer de uma obra musical. Uma primeira escuta vai ser o instante presente, ou seja, digamos, é tirar uma foto daquele som. Olhar aqui, por exemplo, aqui a homofonia, nota contra nota. Isso aqui é a escuta dos materiais. O enfoque é pontual. Cada momento vai ter uma escuta dessa. E vai haver também uma segunda escuta cujo enfoque é o todo. E aqui a gente vai começar a lidar com memória e expectativa. Memória do que já passou na música e as expectativas do que virão a acontecer. Então, essas duas escutas, elas acontecem simultaneamente, eu penso. Então, uma primeira escuta que vai lidar com o instante imediato de cada música, cada dissonância, cada consonância, e uma segunda escuta que é uma segunda escuta, digamos assim, que lida com o tempo, né? Com a faixa temporal que vai lidar com o que já passou, as expectativas daquilo que já passou perante o futuro, né? Então, eu penso a forma como uma resultante, no caso, dessa sobreposição desses dois materiais. Seja um material no mesmo instante do tempo, ou seja um material perpassado no tempo. Eu trouxe um exemplo aqui para mostrar de dois compositores que eu acho que vai ficar bem claro isso que eu estou falando. Então, essa primeira peça aqui é uma peça bem conhecida do Messiaen, uma peça eu particularmente gosto muito, o Quarteto para o Fim dos Tempos. Esse aqui é o primeiro movimento, né? Não sei se dá para dar um zoom aqui, pronto. Esse momento aqui é um momento que percebam aqui, eu acho isso muito interessante. São quatro materiais completamente distintos aqui. São quase quatro camadas de escuta diferentes. Então a gente tem o piano com esses blocos aqui de acordes, algo bem característico do Messiaen, né, da música francesa dessa época dele. Temos o violoncelo nesse registro bem agudo, fazendo a melodia em harmônicos artificiais, a melodia bem etérea, toda ligada. Aqui em cima temos um violino, também no registro agudo, mas com outro comportamento, tá? Um comportamento mais ritmado, né? Taca, 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 tá? Uma coisa bem mais rítmica. E aqui no meio um clarinete também com outra informação melódica, mas bem diferente, porque é uma informação mais arpejada, né? Mais saltada. Então aqui temos quase que quatro elementos que não se misturam entre si, e nesse mesmo momento a gente tem essa escuta dividida entre eles, né? E uma coisa bem interessante que eu acho nesse trecho do Messiaen é que, compartilhando a minha experiência como ouvinte, a minha escuta ela não se direciona para um determinado elemento específico, ela fica pulando. Por exemplo, quando o violino entra, sempre é um choque, né? Nossa, que coisa aguda e rápida. Aí o piano fica sempre de fundo, mas às vezes quando ele faz um acorde que espaça mais o tempo, a direção vai para lá. E o clarinete com esses gestos aqui, então é uma coisa que é uma escuta multifocada, assim, múltipla, né, que se baseia nesses quatro elementos.
E aqui do outro lado, um outro exemplo de outro compositor que eu gosto muito, assim, é o Alfred Schnittke, e aqui é o Concerto Grosso número 1, é o movimento Toccata. Então aqui eu trouxe um material só, que vai se desdobrar no tempo, e esse mesmo material vai ser a forma da música. Ou seja, nesse momento a gente pode tirar uma foto desse material aqui, e isso aqui, esse teminha, vai ser repetido sobre ele mesmo. Essa diferença, do ponto de vista do tratamento do material, é algo que é bem interessante de se pensar nesse contraste entre essas duas peças, porque aqui, em primeiro lugar, a gente tem quatro materiais distintos, e em segundo lugar, a gente tem o mesmo material que ele é sobreposto e ele mesmo cria a forma da própria escuta dele mesmo, né? Mas por que eu estou falando de tudo isso? Para chegar no compositor que eu cito bastante durante o meu doutorado, que é o compositor italiano Giacinto Chelsea. Então, o Chelsea é um compositor que escreveu muita música, e ele é tido como um dos percussores do espectralismo, né? Embora ele não gostasse muito desse termo. Mas eu, como ouvinte, sempre gostei muito da maneira como o Chelsea pensa a sua própria composição, talvez não por causa da riqueza, mas por causa das limitações. Então, eu queria trazer aqui um excerto de uma peça, que chama As Quatro Peças para Orquestra. E aqui trazendo aqui uma citação do Murreio para contextualizar um pouquinho essa peça. Muitas das obras de Chelsea são baseadas em uma única classe de nota, que é variada e colocada em movimento, de dentro para fora, através de várias técnicas distintas. Mencionei aqui um trabalho que deixou sua marca na história da música, As Quatro Peças para Orquestra. Cada uma dessa peça é fundamentada em uma única classe de nota, que é modificada e agitada de dentro para fora, de forma que o processo composicional aconteça no interior de um único som, ao invés de se combinar sons diferentes. E aquilo que a gente estava falando, né? Como resultante, o material sonoro é também a forma dessas peças. Então, a questão que eu quero trazer com o Chelsea é o seguinte: ele mantém fixado um dos parâmetros mais importantes da música, que é as alturas. Então ele vai fazer uma música só com mi bemol, outra música só com si bemol. E são músicas de extremo contraste, de muita dramaticidade. A minha pergunta, como analista, é justamente essa: como que o Chelsea consegue criar uma peça mantendo estático um parâmetro tão importante do som? Como que ele consegue criar esses contrastes? Então a gente vai ouvir aqui um pequeno excerto dessa peça, a segunda peça do Chelsea, e depois eu queria comentar um pouquinho. Bom, então eu acredito que a resposta ela é até um pouco óbvia, né? Ele consegue criar esses contrastes dando atenção para os outros parâmetros do som. E foi aí que eu comecei a trazer uma ferramenta de análise que envolva não só as alturas, mas muito também uma preocupação com, com os outros parâmetros do som, né? Com o timbre, com as articulações, com o ritmo, com as dinâmicas, porque são peças fundamentais na construção de um diálogo sonoro. Então, tanto nas aulas de composição quanto nas aulas de análise, eu vou comentar um exemplo aqui que eu mostro nas aulas de análise do Ligeti,
eu sempre trago um pensamento que busca não se limitar à escolha das alturas, não se limitar, por exemplo, a nomear um acorde como um acorde dominante que vai para um acorde tônica, ou um acorde meio diminuto que tem ou não uma função de dominante. Então, isso para mim é muito válido, mas eu acredito que a análise ela pode ir além desses aspectos quando ela traz, na verdade, um pensamento que transcende a mera discussão das alturas e passa a discutir também em domínios musicais que são, digamos assim, mais complexos com relação às dimensões. Então, eu estou interessado nesse momento em trabalhar com as quatro dimensões: alturas, timbre, dinâmicas e ritmo. Bom, trazendo aqui um pouquinho agora dessa discussão para um pouquinho do meu trabalho como compositor, eu queria mostrar aqui um exemplo de uma peça que foi tocada aqui em Florianópolis na época da pandemia. Foi um concurso de composição que teve pela UDESC. Então, é uma peça que eu gostaria de mostrar, não só por esse contexto daqui também, porque eu acredito que ela ilustra um pouco assim isso que eu estou discutindo aqui até esse momento, né? Então, compor não é só alturas, dimensões do timbre, dinâmicas e ritmo. A ideia dessa música é justamente explorar sonoridades que a construção delas é que vai guiar o processo de escuta da música. Então, eu pensei aqui em um processo de composição de caráteres sonoros. Então, um caráter agressivo, que vai virar um caráter pacífico, depois vai virar um caráter melancólico. Então, eu estou pensando muito em sonoridades e tipos de emoções, digamos assim, ao invés de materiais propriamente ditos, ou uma escala, ou um contexto harmônico, ou um contexto melódico. Então, eu queria mostrar o início dessa música e trazer a atenção justamente para o foco dessa discussão aqui, que é uma discussão que vai envolver agora uma análise que não vai se limitar simplesmente às alturas, mas que vai tocar também outros parâmetros sonoros que acredito que foram muito importantes na composição dessa peça. Bom, é só aqui o trecho inicial que eu gostaria de mostrar. Eu vou agora mostrar um pouquinho da partitura e fazer alguns comentários breves sobre essa peça. Então, essa peça, inicialmente, ela tem eu até comentei isso hoje em uma aula de composição da professora Lourdes. Ela tem alguma coisa que envolve, para mim é sempre muito difícil, que é lidar com música brasileira, né? Então, como é que eu, como compositor brasileiro, vou me envolver com a escrita de algo que vai, digamos assim, não retratar, mas apenas, digamos assim, tocar esses temas. Então, é uma música que fala um pouco dessa temática da seca do Nordeste, as vozes das labaredas do sertão. Então, a ideia desse início é representar esse fogo, assim, essa chama que é muito agressiva, que começa meio quase como uma explosão mesmo, assim. Então, o piano nessa peça ele tem um caráter muito de ressonância, não é uma utilização do piano tão tradicional. Então, eu começo a música quase como se eu tivesse pregando uma peça, fazendo uma piada, assim, olha, é um trio, mas vai ficar muito tempo só no duo, sabe? Então, a gente vai ter violino e violoncelo com esses gestos extremamente agressivos, simbolizando essa faísca, esse incêndio, né? E isso permanece, assim, por muito tempo. E como que eu toco essas temáticas de maneira musical?
essas temáticas são tocadas através de dois pontos aqui que eu queria trazer. O primeiro, que eu trago pela primeira vez nessa apresentação, é a questão da intertextualidade, né? As citações, que aparece bastante, tem aparecido bastante nas minhas peças. Então, eu trago várias formas de citações de diferentes compositores, compositoras, e eu nunca trago elas de maneira literal, assim, eu sempre penso na citação como algo que vai ser manchado quase como uma borracha em cima ou um borrão que você vai criar uma camada em cima dela. Então, essa discussão das camadas das citações, para mim, é uma discussão que envolve muita escuta também, porque como ouvinte, eu sempre estou interessado em perceber esse contraponto de camadas. Qual que é a primeira camada de escuta? É uma melodia? E depois, qual que é a próxima camada mais importante? É uma harmonia? E a escuta vai, digamos assim, tecendo esse tear por essas diferentes camadas. Então, por exemplo, aqui aparece pela primeira vez a citação do, de um compositor que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que é o Ligeti, aqui no violino 1. É uma citação do Ligeti, do concerto para violino dele. Aparece aqui esse teminha aqui. E sobre essa citação, eu vou construir todo um discurso musical que começa a ser, digamos assim, desconstruído, né? Então, não estou interessado em mostrar a citação de maneira literal, mas de desconstruí-la. Então, a partir daqui desse momento, a citação passa para o violoncelo, e aí o violoncelo começa a atacar nesses gestos de trêmulo, e tudo isso começa a gerar novos níveis de camada. O violino aparece outra coisa aqui. Olha que interessante aparece esse trecho aqui do final do Meso Forte. Isso aqui, para mim, posso fazer uma referência com o Tomás Luiz da Victoria. Eu sei que não tem nada a ver com música antiga aqui, mas foi a mesma ideia como compositor. Então, foi uma peça que eu pensei, não, eu quero uma confusão, uma polifonia, que nesse momento todo mundo vai se alinhar, igual lá no Tomás Luiz de Victoria se alinha texto e ritmo. Então, tiratá, tarati, tati, taritá, tá. Aí ataca de novo o trêmulo e começa todo o caos de novo. Então, só algumas ideias sobre a construção dessa peça, que é uma construção muito pensada no caráter assim que ela vai trazer e não necessariamente na exploração de um determinado material ou de um determinado modo, escala, que geralmente a gente tem como referência do Nordeste, né? Um modo lídio, mixolídio, esse tipo de pensamento. É, Outra coisa que aparece aqui mais com referência dessa vez, sim, ao Nordeste, é a utilização tímbrica, né? Então, eu estou pensando muito no som de uma rabeca quando eu escrevi para esses instrumentos. Então, existe uma preponderância muito grande desse tipo de som, sul ponticello, que é a sonoridade com muito harmônico, tocando aqui perto do cavalete, simbolizando um pouco desse som áspero, desse som bem violento, né? Bom, Bom, então aqui eu queria fazer um pequeno ponto aqui e trazer um pouquinho das aulas de análise que eu apresento aqui na UDESC. Trazer só um exemplo, é um exemplo que eu mostro geralmente na primeira aula, que é um exemplo do Ligeti, da música Ricercata. Eu escutei esse compositor pela primeira vez no cinema, nos filmes do Kubrick, um diretor que eu sempre gostei muito. E hoje, para mim, é uma grande referência o Ligeti, né? Na época, eu assisti o 2001, Odisseia no Espaço, e tem bastante do Ligeti, também tem o Penderecki, então é um diretor que gosta bastante de tratar desses temas, digamos assim, de filosofia, essas coisas que envolvem conflitos, diferentes ideias, contrastes com a música do século XX, do século XXI. Então, esse tema em especial, ele está no filme que chama De Olhos Bem Fechados, que é o último filme do Kubrick. Então, eu queria mostrar aqui um trechinho. E essa peça, eu acho que é uma peça que reflete bem, retrata bem essa discussão dos problemas de se reduzir a experiência musical ao meramente sobre autores.
essa peça, por mais que não seja uma peça de música tonal, eu sempre trago nas primeiras aulas de análise, justamente para trazer um pouco a discussão sobre a importância desses outros parâmetros musicais, né? Então, é uma peça que o Ligeti usa apenas uma classe de nota, né? O Lá, e no final aparece um Ré, quase como algo apoteótico, assim, uma coisa que é totalmente inesperada, assim. Então, o Ligeti, ele usa aqui praticamente três parâmetros na construção da sua peça, né? O parâmetro do ritmo, né? Do tempo, das dinâmicas e do timbre, né? Os registros, as articulações. Então, a gente sempre discute, nas primeiras aulas de análise, que ferramentas o compositor traz para criar esses pontos de direcionamento, né? Para onde que a sua escuta foi direcionada? Foi para a mão esquerda, teve uma melodia, foi para uma dinâmica mais forte, foi para um ritmo. Então, quais são, digamos assim, esses elementos e por que que a nossa escuta se direciona para ele, né? Sempre com esse questionamento, né? O porquê da escuta se direcionar para determinado parâmetro sonoro. Bom, então, trazendo aqui alguns exemplos finais sobre essas discussões, mas agora voltando um pouco mais para peças que eu escrevi, eu queria comentar alguns trechos em específicos aqui da partitura. Então, essas marcações de amarelo são marcações que eu planejei como compositor durante o ato da composição em pensar, nossa, eu gostaria que meu ouvinte se direcionasse para esses elementos em especial aqui que está acontecendo na música. Então, a música inicia com um acorde, um oitava, né, bem aguda, duas notas mi aqui em harmônico nos violinos. Então, nesse primeiro momento é algo que surge, né? O violino ali surgindo essa coisa delicada, etérea, né? Quase que infinita, né? E aí, do nada, a gente tem um primeiro contraste de escuta para a dimensão dos registros aqui, né? Das alturas num registro bem grave. Aqui. Então, a gente tem os instrumentos graves aqui, contrabaixo, violoncelos e violas fazendo esse crescendo aqui. E depois, timbre, sul ponticello aqui com trêmulos, glissanos aqui para voltar também para esses envelopes. Então, aqui no mesmo momento, a gente tem um intervalo de oitava em um plano de som, e aqui num plano mais grave, a gente tem dois tipos de situação, né? Uma situação mais voltada para a escuta das dinâmicas, né? Esses envelopes de crescendo e decrescendo aqui no compasso 1 e no compasso 4, e aqui no meio, uma escuta voltada para o timbre. Então, esse é um pequeno exemplo do que, como compositor, eu estou muito interessado em fazer é que a escuta não fique direcionada só em um único parâmetro sonoro. Por exemplo, quando eu escrevo uma melodia, eu estou direcionando minha escuta para as alturas, ali, no máximo para o ritmo. Mas eu estou sempre pensando que outros parâmetros podem aparecer no meio dessa melodia como manchas, digamos assim, como contrastes, para dificultar essa escuta e para manter a atenção do ouvinte. Voltando para a pergunta inicial, como que o ouvinte pode ter a sua atenção mantida na peça através dessa diferenciação dos parâmetros. Então, aqui a gente tem vários parâmetros aqui em um trecho pequeno da peça. E aqui, mais na frente, aparece um outro parâmetro que é totalmente inesperado, digamos assim, que é a postura do solista, né? O solista começa já com esses ataques aqui que meio que resumem todos os parâmetros que já apareceram, né? Então, tem os envelopes de crescendo e decrescendo, ele vai lidar com isso, com esses sons que se expandem e se contraem, vai lidar com as articulações extremas, né? Esses trêmulos, esses acentos, essas coisas, e vai lidar também com o parâmetro melódico um pouco mais à frente. Então, de maneira bem sintética, assim, como compositor, eu estou muito interessado na escuta, e na escuta desse contraponto de parâmetros. É uma música que vai começar com a escuta das alturas, depois vai passar para a escuta dos ritmos, depois vai passar para a escuta do timbre e vai ficar rodando nessa multiplicidade de parâmetros sonoros, fazendo uma síntese bem breve do que é que se trata, né? Bom, então para fechar, eu gostaria de mostrar aqui alguns trechos, dois exemplos só, na verdade, dois exemplos de peças que foram escritas pensando nessa ideia da multiplicidade de parâmetros que vão ou não aparecer na escuta, né? Então, aqui a gente tem uma camada de sons, aqui é um quinteto Pierrot, né? Flauta, clarinete, violino, violoncelo, piano, e essa camada de sons, ela vai ter aqui um elemento
extremamente agudo, a flauta, e um elemento extremamente grave, que é o clarinete, se comportando de maneira muito semelhante. Então, temos dois registros, céu e terra, digamos assim, com um comportamento semelhante, que é esse comportamento dos envelopes. Aí aqui, o violino ele vai fazer a textura de harmônicos. Vocês podem lembrar lá do Messiaen. O Messiaen claramente é uma referência nessa peça, então nem procuro esconder nada, porque está aqui, é óbvio. Então, o Messiaen ele traz aqui a referência dos harmônicos. Então, os harmônicos aqui no violino eles vão fazer um tipo de escuta etérea, melódica, super aguda, que vai jogar aqui com a flauta. E o violoncelo também no registro agudo, com a clave de sol, mas não tão agudo quanto o violino. E aqui no piano a gente tem novamente esse gesto que é um gesto de ressonância, né, com pedal ativado e esses pequenos acordes. Então, eu convido a experiência de escuta a perpassar por esses diferentes parâmetros. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho dessa peça para a gente ter uma experiência de escuta. Então, temos aqui a resolução de um clímax, uma cadência, digamos assim, uma cadência textural, um evento de maior energia, né, de maior contraste, que é resolvido num evento pacífico em que os elementos estão todos num ambiente de baixa energia, né, com baixa dinâmica, com baixa informação rítmica, com baixa informação tímbrica, ou seja, a gente não tem tanta multiplicidade de timbres, é mais um som sultácito, liso. E a ideia desse exemplo também é trazer um pouco da intertextualidade. Não sei se vocês, eu acredito que vocês perceberam essa preponderancia da flauta em algum momento. Isso aqui é uma citação do Quarteto de Cordas do Ravel. Nessa época eu estava estudando bastante essa peça, então eu trouxe a citação em alguns momentos dessa peça, quase que de forma, sempre pensando nessa ideia das manchas, né? Assim, às vezes de forma mais clara, às vezes de forma mais opaca. Então, nesse momento, é uma citação que aparece no meio do caos, no meio do caos desses cinco instrumentos, surge no registro superagudo da flauta e depois ela se perde e a música continua em um outro momento, em um outro caráter. Bom, então, para fechar, eu gostaria de trazer um exemplo final aqui do excerto de uma peça, que é o Diário das Narrativas Fantásticas. Essa peça é uma peça grande, tem quase 40 minutos de duração, dividida em dois movimentos, e traz um pouco desse pensamento da composição voltada para um contexto cultural, né? Então, o contexto cultural aqui não é, no caso, o Brasil, mas a América Latina. Então, é uma peça que vai lidar com uma série de citações, com muitas questões aí de intertextualidade. Então, não sei se vem ao caso aqui eu comentar especificamente quais são as citações. Nesse trecho em específico, a gente não tem nenhuma, mas a gente tem aqui a utilização de uma rabeca, que é o instrumento solista. Eu gostaria que a escuta fosse, se possível, assim, guiada assim, para todas essas questões que foram expostas aqui até agora. Que parâmetros sonoros mais saltam, assim? O contraste entre os instrumentos agudos, é a dinâmica nos graves, é uma melodia no clarinete, é o solo da rabeca. Todas essas questões, elas vêm para responder à pergunta inicial. Como manter a atenção de escuta do ouvinte, um ouvinte hipotético que eu não conheço, né? Como que eu posso manter? A verdade é que até hoje eu não sei a resposta dessa pergunta, mas algo que eu tenho tratado como uma possível solução seria isso, assim, talvez embora a pergunta não possa ser respondida, mas pelo menos quando a gente varia o foco da atenção,
existe um efeito aí de diálogo que enriquece. Pelo menos assim eu vejo, enriquece a escuta e enriquece a experiência auditiva da peça. Então, para fechar um trechinho dessa peça do Diário das Narrativas Fantásticas. Bom, para finalizar, gostaria de finalizar com isso aqui. Embora a experiência de escuta seja um fenômeno sobre o qual não há um total controle da parte do compositor, porque envolve realmente um ouvinte externo, ainda assim penso que o compositor pode sugestionar um caminho de escuta em sua música, aumentando assim as chances de seus ouvintes perceberem os materiais que este considera mais relevantes ou dignos de atenção. Bom, gostaria de agradecer. Eu finalizo aqui minha apresentação. Fico aberto a quaisquer dúvidas, questionamentos ou comentários. Muito obrigado. Maravilha! Muito obrigada, Caio. Puxa, que bacana. Escutas interessantes que você trouxe para a gente aqui. Muito bem, aberto a perguntas. Ninguém tem Oi, pergunta? eu tenho pergunta, Então vai aí. mas não, mas eu não sei se alguém já falou aí, pode ser primeiro Não, aí. não, não, Vou ninguém ouvir alguma levantou voz. Não? mãozinha, você foi o primeiro, Silvio. Vai Tá, lá. tá. Eu vou ligar com minha câmera aqui, mas eu tô com a tela do celular quebrado, então acho que nem vai focar, tá quebrado bem em cima da câmera. Apareceu aí? Sim, Ah, então, Caio, né? isso, Silvio. Parabéns, Caio, pelo, pelo trabalho e apesar de escutar aí só uns trechinhos assim, deu, deu um interesse aí de conhecer melhor, tá? O trabalho, soando super bem. Obrigado, muito obrigado. Eu queria, estava ouvindo seu ponto de vista, e isso interessa também para as coisas que eu estou pesquisando.
Eu queria saber um pouco mais sobre o que você pensa a respeito desse tal ouvinte hipotético, se eu não me engano, é esse o termo que você fez. Então, assim, eu queria saber se você compõe para um determinado ouvinte hipotético, né? Se você tem no seu imaginário, você está falando com alguém e aí você busca direcionar a sua composição para esse ouvinte hipotético, ou se ele é só uma você está imaginando isso, mas você não tem essa referência, né? É assim, qual seria o perfil desse ouvinte? O que que você está querendo buscar, né? Aonde que você está querendo levar a sua música? A gente sabe que a música contemporânea, a música erudita de modo geral tem, e principalmente a música atual, né? A composição atual tem esse desafio, né? Ela é um pouco desligada ela é carente de um meio de circulação, né? Então, saber sobre isso. Se me pareceu que a tua apresentação, você tem esse desafio. Então, eu quero saber se na tua composição você está conversando com alguém imaginário aí. E aí, ligado a isso, eu queria saber o que você acha do pensamento do Helmut Lachmann. Porque o Lachmann, compositor alemão, né? Ele nega esse ouvinte, né? Ele acha, no trabalho dele, que ele não pensa em ninguém. Ele pensa na manipulação, né, do som que ele está fazendo e numa certa invenção, em fazer uma. E aí quem vai ouvir, né, não interessa. É, inclusive no caso dele, por um certo viés político, porque ele tem uma postura assim de negar o mercado, né? Então assim, se você está pensando em alguém, se você está direcionando a sua arte para alguém, ela já se torna menos arte, né? Porque você está entrando numa circulação de a arte já tende a virar uma mercadoria e tal. Então essas duas perguntas aí. Obrigado. Silvio, obrigado. Nossa, são duas perguntas bem complexas assim, de responder. Eu vou tentar assim, sumarizar um pouco, mas agradeço por levantar essa discussão aqui. Bom, eu vou começar talvez pela segunda pergunta, se não for um problema, pergunta do Lachlan. Bom, existe uma questão que eu acho que merece ser colocada, que é o seguinte: o fato de certos compositores, né, compositores, alguns poucos, assim, e nisso eu não estou criticando, assim, não é em nenhum momento uma crítica negativa, pelo contrário, mas existem alguns poucos que realmente conseguiram, assim, coisas muito grandes na composição, né? Então, a gente teve recentemente o Penderecki, que faleceu, a Kaia Sarriarro, que faleceu também esse ano, o Lachmann, Charino, todos esses compositores, eles são nomes muito grandes, né, assim, no contexto, no cenário mundial. Então, tem uma questão, quando alguém traz, algum deles traz essa questão do mercado, que em um momento eu tô querendo polemizar, nem levantar bandeiras aqui, mas, assim, eu acredito que seja um pouco mais fácil, no caso desses compositores, de fazer essas críticas, porque eles têm toda uma máquina girando em torno deles. Então, o Lachmann, por exemplo, ele é um compositor que compõe peças para as melhores salas de concerto do mundo, para os melhores grupos, para as melhores orquestras. Então, ele tem todo o direito de ter uma filosofia estética, composicional, bastante direcionada para um certo viés, porque ele não vai encontrar tantos desafios para fazer a música dele acontecer, para fazer a música ser tocada, para fazer a música ganhar vida, né? Então, imagina um compositor, por exemplo, no interior do Brasil, sei lá, no interior do Mato Grosso, se ele se limitar tanto com essas questões ideológicas de, de, para quem estou compondo, o que estou compondo, no final das contas fica a pergunta, quem que vai tocar a música dele, né? Então, eu acredito que uma das coisas que eu tenho aprendido muito ao longo dos últimos tempos é compor, fazer concessões. Então, essa ideia que o compositor cria um universo imaginário, assim, pode ser até verdade em vários casos, mas
gostaria de compartilhar que no meu não é assim. O meu universo imaginário, ele é cheio de concessões. Então, são essas concessões que fazem as peças serem tocadas, sabe? Às vezes você recebe uma encomenda porque você escreveu um determinado tipo de música, e com isso eu não estou querendo também dizer que você tem que escrever em um determinado estilo, não é isso, mas é só fazer um comentário que fica cada vez mais difícil você tomar certos posicionamentos quando as oportunidades são escassas. Então, é, como eu estou interessado agora nos últimos anos muito no ensino da composição, então eu tenho tentado levantar esses questionamentos para os alunos, para as alunas, sempre de forma bastante sutil, mas não como um impedimento, assim, não é que você vai ou não questionar, mas isso não deve ser algo que limite o seu trabalho, sabe? Então, para mim, eu sempre tenho um pouco de cuidado, assim, de comparar esses contextos de extremo profissionalismo composicional, essas grandes referências mundiais, né? Compositores, como eu falei, que dá para contar nos dedos da mão, que realmente conseguiram uma carreira incrível e que são grandes músicos, né? Grandes artistas, mas que eles não, infelizmente, não representam a grande parcela de pessoas que estão, né? Então, é sempre complicado assim usar dessas ideologias, dessas ideias como algo representativo de um grupo, né, de um grupo de composição ou até mesmo de um tempo do século XXI, né? Então, esse seria o comentário que eu tenho a fazer sobre o Lachman. E sobre os ouvintes externos, né? Isso é algo, Silvio, que mudou muito ao longo da vida, assim, da minha vida, né? Quando eu comecei a compor, eu pensava muito em mim mesmo, assim, sabe? A música que eu quero fazer e pronto, assim, sabe? O intérprete tem que tocar, simplesmente, tem que obedecer. E aí fui aprendendo, assim, que muito teria a se ganhar quando você começa a acrescentar coisas de vários âmbitos, assim. Então, acho que o primeiro universo assim que adentrou muito na minha composição, como forma de aprendizado, foi o universo do intérprete. Então, hoje, não vou responder dizendo que eu faço música para o intérprete, mas o intérprete acho que um grande incentivador do meu trabalho. Por exemplo, a peça que eu estou escrevendo agora vai ser estreada em dezembro para a Orquestra Sinfônica da UFRJ. Então, eu vou atrás, eu pesquiso, escuto, então, vejo que tipo de coisa eles gostam, que tipo de coisa eles não gostam. Então, isso para mim acho que é o primeiro ponto de partida, o intérprete. Então, o ouvinte como intérprete, é o primeiro ouvinte, é aquele que vai dar luz à música. Isso para mim é algo que hoje faz muito sentido. E com relação ao ouvinte hipotético, para que tipo de ouvinte escrever, né? Essa é uma pergunta realmente bem difícil assim, de responder. Teve uma masterclass que eu fiz uma vez com um compositor acho que ele é da Bahia, mas mora em Paris já há muito tempo, que é o Januíbe, um grande compositor brasileiro. Ele passou um tempo em Porto Alegre e fez aula com o professor Celso lá na UFRGS. E o Januíbe falou uma coisa que eu fiquei assim, ele falou, Caio, quando eu componho, eu estou escrevendo música para vários tipos de ouvintes. Ou seja, tem um ouvinte extremamente especializado que vai perceber várias relações que estão ali, várias situações de transição de coisas materiais, de fluxos sonoros. Perfeito. Tem um ouvinte que está ali para assistir aquele concerto naquele dia, mas que vai passar um ano sem ouvir música contemporânea. Tem uma criança, tem um adolescente. Então, ele sempre falava de deixar informações para serem percebidas por diversos tipos de ouvinte, diversas camadas, né? E isso ele fala que não é dele, não lembro bem a citação, não vou me arriscar, talvez do Humberto Eco. Ele falou algo nesse sentido, assim, de escrever com diferentes tipos de camadas, diferentes informações que vão ser percebidas de formas diferentes. Então, eu estou bastante interessado nesse tipo de camada de escuta hierarquizada também. Então, não um ouvinte específico, mas, digamos assim, vários ouvintes, e cada grupo deles vai perder certas regularidades. Hoje, por exemplo, eu dei uma pequena masterclass de composição na aula da professora Lourdes, e foi bem legal ver a experiência de escuta dos alunos. Teve gente que percebeu a citação do Ligeti, sabe? Eu falei, não, mas isso aí é uma citação do Ligeti, né? E aí eu achei bem legal, porque imagina um aluno novo de graduação já reconhecendo as coisas todas obscurecidas lá no final e do Ligeti, sabe? Então foi uma coisa que me deixou bem feliz, assim. E outros já perceberam outras coisas. Ah, não é um ritmo que lembra o Nordeste, a Rabeca, sabe? Então, eu fico feliz com essa multiplicidade de diálogos que surgem após a escuta de uma peça, assim,
que trazem esses contrapontos de ideias, assim, diferentes informações sonoras que serão percebidas de forma diferentes por diferentes ouvintes. Acho que é isso. Não sei se... Não, obrigado, Nossa, Caio. Bem estimulante mesmo. E só para te dizer, né, contribuir com a tua ideia, alguns anos atrás eu ia fazer uma sequência de shows, né? E eu queria gravar, eu trabalho com canção, né? Música popular, né? Eu tinha que fazer esses shows e eu queria fazer um CDzinho para vender, distribuir na cidades. Eu ia viajar por 20 cidades. E aí não tinha tempo, aí eu liguei para um colega meu, compositor, que é fantástico. E aí eu falei assim, eu queria gravar com você, você me ajuda? Porque a gente faz em 2 dias, ele manja de estúdio e tudo e tal. Aí eu fui à casa dele em São Paulo, fiz com ele lá, muito rápido. E aí eu perguntei para ele, vocês devem conhecer, o André Memari. E aí eu perguntei para ele, falei assim, André, você compõe um monte para todo mundo, toda hora, aí, orquestra, não sei o quê. Você não tem vontade de, de fazer uma obra, compor para você mesmo, né? Tipo assim, não, eu quero compor essa obra aqui agora, assim, assim, uma sequência de peças, uma suíte, uma sonata, sei lá o que for, né? Não, se você comprou, ele pegou e falou assim, eu só componho por encomenda, ele disse. Aí eu conversando com ele sobre isso, você não tem essa vontade, você não tem um compositor interior querendo, né, resolver uma coisa, realizar uma coisa? Ele falou, não. Aí ele falou assim, eu sou um resolvedor de problemas, ele disse. É uma outra visão, mas que é um pouco parecida também dessa relação com o intérprete, ou seja, o intérprete vem com uma situação e você está ali para ajudar e trocar, né? É um papel bem importante da composição e hoje, né? Na situação que a gente se encontra. Então, só para um exemplo para te. Até no caso do André, sem querer estender, é porque o André é um extremo virtuoso, improvisador, né? E aí uma outra coisa que ele disse assim é que ele falou assim, eu não escrevo nada para mim. Ele toca, ele tá, quando é para ele, ele improvisa. Ele falou assim, aí ele mostrou o caderno para mim, assim, ó, tudo aqui, ó, eu só boto umas ideias, às vezes uma cifra, umas coisas assim. A partitura dele é extremamente rala, né? Porque ele improvisa quase tudo. E ele só escreve quando pedem para ele. Enfim, é isso. Obrigado, Silvio. Mas obrigado. tem aqui no chat duas perguntas. Nira, você espera eu fazer? Depois você Não, pega? justamente levantei a mão para poder ler essas perguntas, para Ah, parabenizar o Caio e para ler as pode. perguntas. Então vai Então, lá, Nira. pode? Então, Pode. vamos lá. O Ciro escreveu assim: Infelizmente estou sem mic. Muito obrigado pela apresentação, Caio. Achei ótimo. Me surgiu uma curiosidade sobre como tem sido trabalhar com composição no Brasil. Eu acredito que seja muito desafiador em diversos sentidos. Né? No geral, como foi a sua experiência até agora? O estudo e trabalho com composição tem sido tratado com entusiasmo ou ele tem sido deixado de lado? Obrigado. E a Júvia, já botando as duas perguntas de uma vez, boa noite, professor. Obrigada por compartilhar as composições e ideias. Gostaria de saber se, além destes exemplos que o professor deu de parâmetros, você busca e considera outros aspectos musicais e até aspectos culturais. Então, tá contigo, Caio. Obrigado, Nira. Obrigado, Ciro. Obrigado, Júlia. Bom, vou começar então com a pergunta do Ciro. São duas perguntas muito boas. Bom, como tem sido a experiência com composição até agora, né? O estudo, o trabalho com composição tem sido tratado com entusiasmo ou se tem sido deixado de lado? Bom, é, o Brasil como nós sabemos, né, um país com muita diversidade, né? Então, essa diversidade ela se espelha também no ensino da música por consequência, eu acredito que no ensino da própria composição. Então, existem os núcleos que, felizmente, existem, né? A maioria deles estão dentro das universidades federais. Então, são, digamos assim, santuários que eu acredito que devam ser preservados, assim,
por vários motivos, mas um deles é realmente essa questão da escassez de possibilidades, né? A gente está falando aqui sobre pesquisa, não necessariamente a pesquisa acadêmica, que também envolve, mas assim, a simples pesquisa por interesse musical mesmo, de construção. Imagina como que eu vou fazer uma orquestra soar como um sino? Como é que eu vou pegar dois sons eletrônicos e fazer uma transição entre eles? Como que eu vou conseguir escrever esse trecho de difícil execução da melhor maneira para um quarteto de cordas tocar? São todos problemas, né? Problemas de pesquisa que precisam ser resolvidos de maneira prática, né? Então a gente está buscando essas respostas. Então alguns desses núcleos apresentam alguns contextos, né, institucionais que são bem importantes assim para a composição no Brasil, né? Então a gente tem universidades aí com orquestras, universidades com grupos de câmara que fazem leituras. Então acredito que a pergunta ela está muito bem construída porque ela passa por aí e termina com essa parte do ensino, do estudo da composição. Então, acredito que as universidades têm grande importância nesse universo da composição hoje no Brasil. Também acredito que elas não são, por si só, suficientes. O que eu quero dizer com isso? O fato de ter música contemporânea sendo feita em uma determinada universidade ou em um grupo de universidades não tira a responsabilidade social de orquestras, de grupos de câmaras, de fazerem música nova. Então, a gente tem aí muitas orquestras no Brasil, pouquíssimas delas com programas de encomendas, né? Pouquíssimas delas com programas de fomento à música nova. Então, a gente tem muitos compositores, muitas compositoras sendo formadas, todos muito entusiasmados, né? Da juventude, da formação, e aí termina a graduação e fica com essa pergunta, né? Eu vou trabalhar com o que agora? É uma pergunta muito difícil para ser respondida para quem compõe, né? Ainda mais no contexto do Brasil, né? Então, eu acredito que uma das possibilidades aqui são os poucos concursos que existem. Então, eu sempre fui buscando assim, possibilidades de minha peça tocada pelos concursos. Tem um concurso em Minas Gerais que é muito bom, que é o Festival Tinta Fresca, te dá uma oportunidade bem legal de você ter uma peça tocada por uma orquestra. Então, os concursos eles também são escassos, mas eles existem alguns com certas regularidades. Tem a Bienal de Música Contemporânea, tem certas chamadas de peças que acontecem, inclusive teve uma aqui em Florianópolis que foi essa que eu mostrei aqui agora há 2 anos atrás na UDESC. Então, são coisas que são escassas, sim, mas que estão acontecendo, mas que, novamente, volta a frisar, o pensamento é que não são suficientes pela demanda, pela pluralidade de perfis de composição que a gente está tendo aí no nosso país. Então, eu tenho muito carinho assim pelas instituições nesse aspecto, assim, as instituições elas permitem você estudar música, estudar composição e ter essa discussão em um espaço democrático em que seria muito difícil fazer em outro lugar, né? Então, eu acho que elas têm um grande valor aí dentro desse contexto. E como que tem sido esse entusiasmo, né? Bom, eu sou muito entusiasmado para compor, assim, sempre fui, então queria compartilhar que nesse meio tempo, assim, não perdi nada, assim, esse entusiasmo. Talvez a vida vai trazendo outras coisas, né? Outras dedicações que vão aparecendo, né? Mas para mim sempre foi um momento muito de grande alegria compor, assim. Então eu sempre gosto de estar compondo e para mim é sempre um agradecimento quando eu recebo uma oportunidade de ter uma peça tocada em um determinado contexto, né? Então, para mim é o que eu tento mais passar para os meus alunos hoje, seria esse entusiasmo, né, de você conseguir compor, pesquisar, ter sua peça tocada e discutir essas coisas que eu acredito que são muito relevantes, não apenas nessa bolha, assim, digamos assim, do próprio universo da composição, mas também no texto maior. Aqui eu falo na música mesmo em si, não estou falando da sociedade, mas simplesmente na música. Então, tem um colega que está se formando ali em piano e ele vai entrar em contato com a peça de um outro colega que é compositor, e eu acredito que isso é uma possibilidade de gerar muito aprendizado, sabe? Um aprendizado de vida, de, de, de muita profundidade, assim. Então, essas instituições eu acredito que têm sido bem fortes assim no apoio dessa manutenção de certos lugares, espaços para a gente discutir
discutir composição. Bom, vou aqui agora para a pergunta da Júlia. Se eu busco e considero outros aspectos musicais, até mesmo culturais. Bom, essa também é uma pergunta que é muito forte, né? Muito ampla, até mais para alguém que mexe com criatividade, né? Composição. Então, eu sempre busco muitas referências. Assim, uma das referências que sempre, não sempre, mas muitas vezes estão presentes na minha escrita, são as referências extramusicais. Então, às vezes, não às vezes, mas muitas vezes foram cenas de filme específico, assim, que fica na memória e vai gerar alguma coisa, assim, dali, sabe? Eu posso citar tem um diretor que eu gosto muito, sempre gostei muito, que é o David Lynch. Ele tem um filme que ele mostra a cena de um trompetista que ele entra no palco, só que ele tá dublando, ele tá com trompete e tem um trompete de fundo. E ele não toca aquele trompete, porque ele faz tão bem feito que a gente pensa que ele que tá tocando. Aí, no final, ele abre os braços e o som do trompete continua, sabe? E essa é uma cena assim, que sempre ficou muito forte para mim. E eu escrevi uma peça pensando nisso, chama-se Aproximações Auras. É uma peça para orquestra que tem um trompete de fundo ali, um trompete de fundo quase um fantasma, assim. Então, dando um exemplo assim prático, assim, eu busco sim outros aspectos e acho que a maioria deles eles são extramusicais mesmo. São aspectos que vão envolver talvez um filme, ou uma imagem, ou um pensamento, um momento, algo nesse sentido. Uma coisa que eu acho bem difícil de me relacionar são essas temáticas que envolvem cultura brasileira, né, música. Não que eu queira negar isso, não é isso. É que para mim é difícil, simplesmente é difícil, assim, é quase como você forçar algo a ser uma coisa que ele já é, assim, então faz alguma coisa brasileira. É meio óbvio que eu vou fazer, porque eu, como compositor que nasci no Brasil, eu acredito que a minha música não tem como ser uma música de outro lugar, mas é sempre difícil, assim, que às vezes a gente se depara com certas exigências que podem se tornar até, de certa forma, caricaturas dentro da música, né? O ritmo de um baião, o ritmo de um frevo, essas coisas que são facilmente identificáveis, né? Reconhecíveis, mas que não necessariamente representam aquele contexto como ele é, na sua forma original, né? Então, eu tenho muito respeito por esses contextos, assim, para lidar com eles. Então, quando eu vou nessa direção, é sempre com muito cuidado, assim, com muita cautela, não tentando levantar qualquer bandeira, mas com a cautela de que eu estou mexendo em um material que, que é distante, que é distante. Então, para mim é tão distante quanto, por exemplo, colocar a citação do Ravel. Então, para mim, eu trabalho com o mesmo grau de envolvimento, assim, envolvimento perante algo que eu não conheço muito. Acho que seria isso, assim. Gandhi está com a mão erguida. Pergunta aí, Gandhi. Oi, tudo bem? Tudo bem, Caio? Tudo bem, Gandhi? É, cara, muito bom o seu trabalho. Infelizmente eu cheguei no finalzinho aqui, mas eu consegui ver os dois exemplos que você mostrou. Caramba, bom demais, cara. Antes de eu falar, cara, você tem isso daí em algum site, alguma coisa assim, que a gente pode escutar completo, cara, o Tenho trabalho? tudo que eu mostrei aqui, tenho tudo documentado. Eu posso mandar o link para Cristina, talvez. Não Ah, sei. por favor. Você tem canal no YouTube? Sim, tá tudo Então no YouTube. coloca o link aqui no chat do seu canal ou o Ah, nome do seu canal, fica todo mundo já fica de fácil ah, acesso. beleza. Já vai Vou ganhar fazer uns isso inscritos agora. aí, cara. Muito obrigado. Beleza? Então, eu queria falar sobre duas coisas que me interessam também. Eu estou fazendo doutorado aqui com o professor Acácio, Ah, em processos criativos, né? É, que é essa questão do ouvinte, né? Do ouvinte ideal, né? Só uma provocação ao que o Silvio estava falando lá do Larma, né? E de outros, Babbitt, esse pessoal todo, né? Tem um autor que agora eu esqueci quem é, mas o cara falava o seguinte: pô, se você não tem
intenção de comunicar nada com a tua música, então você não pode deixar ela vir a público, né? A partir do momento que você deixa ela sair da gaveta, alguma intenção há com a outra pessoa, né? Mas enfim, essa esse ouvinte, né? Esse ouvinte ideal, essa busca por entender, né? Isso eu estou fazendo também agora na minha tese e eu caí né, nessa temática meio por acaso, né? Mas pô, fiquei apaixonado. Aqui essa citação que está ainda na tela aqui é justamente o que eu estou buscando, né? Eu vou ler aqui, né? Embora a experiência de escuta seja um fenômeno sobre o qual não há um total controle da parte do compositor, envolve um ouvinte externo, ainda assim, penso que o compositor pode sugestionar um caminho de escuta em sua música, aumentando as chances de seus ouvintes perceberem os materiais que este considera mais relevantes ou dignos de atenção. É justamente isso que eu estou fazendo, estou tentando fazer na minha tese, só que eu apelei um pouco. Eu fui para coisas extramusicais. Eu estou me utilizando de elementos extramusicais, né? E aí, de que maneira estou fazendo isso? Eu estou fazendo através de um texto que vem antes da música. Então, acaba que a música é uma peça audiovisual, porque ele necessariamente vai vir o texto antes, né? E depois a música. Mas eu pesquisando para saber como que poderia fundamentar isso, né? Me surgiu pesquisas num tal de fenômeno de priming, que seria de pré-ativação. Não sei se você já ouviu falar, mas é da área de cognição, né, da psicologia experimental. Então, é tudo baseado em experimentos empíricos. E eu achei isso maravilhoso, porque até então eu tinha essa ideia do ouvinte ideal, né, dessa coisa do ouvinte, sempre como uma construção filosófica, uma construção, né, até idiosincrática de cada compositor. Mas ali eu me deparei com pesquisas empíricas que realmente estão pegando ouvintes, né, pessoas mesmo, né, o CPF ali, e botando na lupa do experimento e vendo a coisa como funciona. E aí eu achei maravilhoso. Claro, por um lado aumentou ainda mais essa minha certeza de que o compositor não tem quase controle nenhum, mas por outro também me deu algumas ferramentas para trabalhar, para ter também um certo controle, né? É um paradoxo, né? Trouxe essas duas questões. Por exemplo, um texto que é muito comum, né? Obviamente, é um título, né? Por exemplo, um título da peça. Pô, isso modifica extremamente, cara, como os ouvintes em geral vão entender a peça. É muito, muito grande, né? Por exemplo, um exemplo trivial. Vamos supor o voo do besouro, né? Se você não dá esse nome antes se você não sabe disso, o teu entendimento provavelmente vai ser completamente diferente dessa peça, entende? Você não vai associar. Quando você associa aquilo a movimentação caótica de um inseto, enfim, a coisa toma uma outra proporção, vai se ligar a outros conceitos e assim por diante. Então, estou utilizando desses experimentos, né? Inclusive, quando você fala que você se inspira às vezes em elementos extra musicais, provavelmente essa cena, por exemplo, que você falou do trompetista, se você coloca isso antes da tua música, provavelmente o ouvinte vai ter outras relações, né, com essa tua música, né? Mas enfim, é só para colocar que existem experimentos, né, empíricos com pessoas para entender um pouco melhor esse ouvinte. As diferenças, por exemplo, ah, de idade, por exemplo. Existem diferenças de idade, existe diferença, às vezes, de sexo também, de culturas, obviamente, muito forte. Então, pode ser uma via de pesquisa sobre isso. Mas eu queria falar também sobre a questão da intertextualidade. Talvez você conheça o professor Acácio, né, aqui do programa, né? Ele mexe bastante com intertextualidade e tal. E aí eu percebi que você gosta de citações e tal. E ele tem um trabalho onde ele analisa uma peça, se não me engano, acho que é do Chiarino,
e o conceito dele de janelas internas, janelas externas, sabe aquela citação interna, uma citação que joga para outro lugar. O conceito de nublamento também, quando você falou que estava, né, tava na tua peça ali um momento bastante caótico e de repente sobressai ali uma melodia que é uma citação naquele caos, poderia ser talvez entendido como um certo nublamento, né, não sei. E as tópicas, claro, né, que ele trabalha também e que pode se relacionar aqui com a pergunta da Júvia, não sei se é Rúbia ou é em português, não sei, que é a questão dessa referência cultural, né? E ele trabalha bastante com tópicas nordestinas e como se pensa o Nordeste a partir do Sudeste, né? Essa pasteurização do Nordeste até, uma exotização e tudo mais. Enfim, é só joguei algumas ideias aqui para você comentar, trocar uma ideia. Gandhi, muito obrigado. Nossa, muita coisa muito rica nos comentários. Bastante coisa, nem sei por onde começar. Bom, eu queria dizer que o professor Cássio, ele, não conheço o professor Cássio pessoalmente, mas ele teve na minha banca de doutorado, foi bem naquela época ali da pandemia. Então foi um período assim bem diferente, né? Que bem nesse período eu estava terminando de escrever. E eu lembro que no dia da defesa ele trouxe essa questão da cognição e fico muito feliz com o comentário que você traz, que novamente lança luz aí para essa direção que eu acho que merece ser investigada assim com bastante atenção, né? Porque a gente, às vezes, parece que está meio de especulação, né? Ninguém tem uma certeza mínima de nada, mas quando a gente, não sei, passa a entrar esse campo, né? Eu acredito que as coisas parecem que ganham um pouco mais de solidez, né? De ground, de solo, né? Então, essa pesquisa com cognição, de mapear ali, digamos assim, as reações, né, os processos que são derivados da escuta de cada pessoa que você falou ali, dos CPFs, né, acho que só tendem a acrescentar muito na pesquisa, assim. E é realmente algo que eu preciso parar e fazer, assim, de maneira bem, bem forte e para ontem, assim. Desde a época da defesa, o professor Cássio já tinha levantado essa ideia e é algo que eu anotei assim para seguir, né? Mas acaba que a gente começa a dar as aulas e as coisas vão correndo, a gente meio que deixa isso de lado. Eu deixei isso um pouco de lado, mas agora que você trouxe novamente, e também com a oportunidade de apresentar aqui, de receber esse retorno, para mim é algo que dá mais ênfase de que merece ser conhecido e estudado a fundo. Obrigado por relembrar. E todas essas questões que você pontuou aqui, elas permeiam esse tema, né? Inclusive essas questões da intertextualidade, diferenças de culturas, um olhar sobre a cultura do outro, como que isso vai, como que isso vai ser entendido, né? É, em em diferentes regiões, em diferentes espaços, né? Então, eu quis trazer um pouco aqui uma abordagem quase que do ponto de vista prático mesmo, assim, de simplesmente compartilhar um momento de, de criação composicional, assim, não pensando na pesquisa, né? Compartilhando aqui algo que para mim sempre foi muito difícil na pesquisa acadêmica em composição, é que esse processo até hoje ele está um pouquinho mais claro, mas sempre foi um processo que difere muito de peça para peça. Então, achar um jeito de compor para uma peça que parece que deu tanto certo, aí vai fazer outra e a outra tá de uma forma completamente diferente. Então, aquelas certezas, aqueles espaços de pesquisa, aquelas coisas que tinham sido pesquisadas, amostradas ali para aquela primeira peça já não fazem tanto sentido para a segunda. Então, meio que categorizar, sumarizar essas coisas todas em um pensamento para mim sempre foi uma grande dificuldade, assim. E falar sobre o ouvinte, como você acredito que já está se deparando com esse problema, que é um grande problema, né? É muito difícil, né? Envolve um ouvinte externo. O que é que a gente pode falar
sobre outro, né? Sobre outra pessoa. É muito difícil. Então, são técnicas, eu acredito, que vão agregar bastante, já estão agregando bastante, e eu agradeço aqui por você ter colocado de forma tão bem pontuada aqui isso nessa temática. Obrigado. Pô, Caio, valeu, cara. Fico feliz que você esteja aqui por Floripa. Espero te conhecer pessoalmente algum dia para trocar uma ideia. Eu Com vou ouvir tuas certeza. peças, cara. Muito obrigado, Vini. Muito obrigado. Eu estou na Valeu, UDESC quase abraço. todo dia. É só Massa, bom saber. Valeu, abraço, cara. abraço. Eu não vejo mais nenhuma mão levantada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a mais? Enquanto vocês tomam coragem ou decidem, Caio, você conhece o texto do Edson Zampronha, que fala sobre os aspectos da escuta, o perceber e o reconhecer? Conheço sim, Cris. Eu acho bem bacana, porque independente desse ouvinte externo, de gênero, idade, cultura, a gente apresenta esses dois aspectos, né? De reconhecer aquilo que de alguma forma a gente teve contato na nossa história cultural e o reconhecer, o perceber quando a gente está diante do novo, e o reconhecer quando está diante de algo que já nos foi apresentado. Então, lidar com esses dois níveis de escuta, né? É bem bacana esse texto do Zampronha, né? Está no livro, para quem não conhece, está no livro Notação, Representação e Composição, um novo paradigma da escritura musical. É bem bacana, principalmente para quem lida com percepção e com esse tipo de discussão, né? Do, da nossa capacidade de ouvir e compreender, não só ouvir, né? Perfeito, exato. E, nossa, mas que legal que você citou esse texto, porque esses aspectos também são subjetivos, de certa forma, né? Então, o reconhecimento e o conhecimento vai acontecer até dentro de uma mesma peça musical, né? E isso foi o que eu comentei um pouco mais cedo, de você criar uma escuta com memória, com expectativas. Isso é uma coisa que eu discuti bastante com o meu orientador no doutorado, assim. Quais são as expectativas que o ouvinte vai ter? Como que esse ouvinte vai lidar com a frustração ou com a concretização ao longo da escuta? Então, isso, de alguma forma, também lida com o reconhecimento de certos parâmetros, né? Então, eu reconheci uma coisa que está lá no começo da peça, só que de outra forma. Só que aqui está de uma forma diferente, assim. Então, aqui no meio, a gente tem um contraste daquilo. Então, são coisas que estão não só assim do ponto de vista macroscópico, né, mas também do ponto de vista interno, até de uma pequena forma, né, uma forma sonata, uma coisinha aqui pequena que lida com contraste, que lida com repetição, né? Então são dois parâmetros que de forma bem autêntica, assim, eu estou sempre pensando assim, neles, assim, quais são os elementos que aparecem, que já apareceram, e quais são aqueles que aparecem de forma nova, né? Gerando novidade, gerando contraste. E na nossa atual sociedade, né, uma sociedade muito rápida, muito volátil, né? Esse tempo de perceber é cada vez menor, né? Porque a nossa escuta atualmente, ela é toda fundada no reconhecer. Porque a gente trabalha sempre com poucos padrões e altamente repetitivos. De repente, o nosso tempo de concentração para perceber o novo está cada vez menor, né? Pelo fato também da gente ter que lidar com essa volatilidade a quantidade e a velocidade de informação e de novas escutas, e a gente acaba sem a concentração necessária para compreender aquilo que a gente ouve, mesmo que seja no aspecto só do reconhecer. Nossa, que bom que você falou isso. Eu acho que isso sintetiza muita coisa do tempo atual, né? Assim, e talvez, não sei, mas pegando esse fio, né? Talvez seja uma das respostas por que buscar tantas multiplicidades de escuta de uma mesma peça, né? Algo que eu sempre me deparo com essa questão, mas não pode só ouvir uma melodia, um cantos firmes, realmente, mas talvez uma parte dessa questão esteja aí, né? É um tempo de extremos, né?
tudo é extremo, tudo é rápido, tudo é. Então, se você está ali ouvindo aquela melodia sem nenhum tipo de acompanhamento, sem nada, só a melodia, quanto tempo isso pode durar? Né? Quanto tempo essa atenção vai ser fixada? Obviamente, essa pergunta não tem uma resposta clara, vai depender de muitos fatores de cada pessoa e tudo, mas uma coisa é fato, assim, que é uma sociedade de extremos, né? De tudo é muito rápido. Então, às vezes, a solução para esse problema passa também por um problema que é anterior, que é esse, Cris, que você mencionou, que é um tempo em que as coisas estão com um tempo de escuta cada vez menor. Então, se eu jogo uma peça com determinada característica e essa peça ela se prolonga por muito tempo nessa característica, a chance do ouvinte se perder aqui nesse meio, será que vai ser maior ou não, né? Então, é uma questão, né? Aí volta para aquela primeira metáfora lá, né? É quase como se você tivesse sempre que estar com entretenimento, né? Jogando novos entretenimentos para aquele ouvinte, né? Jogando novas agulhas. Não, vem uma coisa daqui, outra coisa daqui. Senão acaba a escuta, acaba o processo, né? Ei, obrigada, Caio. O Sérgio tem uma pergunta, tá com a mãozinha levantada. Vai lá, Sérgio. Vamos finalizar o César. Parabéns, eu acho o trabalho fascinante. Eu tenho só duas questões para comentar contigo. Porque a experiência de escuta, como você colocou aí, ela tira a gente de uma zona de conforto, né? É aquela zona que a gente sempre fica familiarizado com certas harmonias tonais, né, que a gente conhece muito. Então, quando você traz uma perspectiva assim, como que é uma perspectiva da música contemporânea, ela tira você da zona de conforto, né? Eu já vi muito a música contemporânea ser usada em produções audiovisuais, em documentários, que aí ele provoca em você sensações que uma harmonia normal dificilmente chega. Ele tira você, se você está numa cena que é uma cena que tem que te causar algum impacto, dependendo da sonoridade que você usa, ela alimenta essa percepção. Eu estou colocando isso para você também, só se o que você acha disso, né? Principalmente quando você trabalha em sala de aula, como é que seus alunos reagem com essa experiência? Por que que eu falo? Porque como eu estudei piano há muito tempo, estava acostumado, Chopin, Mozart, aquelas piano básico que a gente conhece, que ninguém aguenta mais ouvir. Aí quando eu fui ouvir Ligeti, não sei se você conhece Escadaria do Diabo, ou Escada do Diabo, não sei se você já ouviu, quem é do piano deve conhecer. É um negócio fantástico. Você vai ouvir aquilo, você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né? Como você trouxe a música Ricercata, não foi? Que é só lá. Como é que você podia imaginar que uma peça inteira só com um lá? Tu imagina aquilo em determinada cena de um filme ou de um documentário, o impacto que aquilo causa. Aí eu fico imaginando você levar isso para os alunos de composição, como é que aguça neles, poxa, dá para criar muita coisa. Não sei se é isso. E outra coisa que eu queria saber de vocês também, se o mercado audiovisual é um mercado para isso, ou não. Beleza? Parabéns pelo trabalho. Sérgio, obrigado. Nossa, bastante coisa assim, bem legal de comentar. Eu vou começar pela última pergunta, sobre o mercado audiovisual. Eu realmente conheço muito pouco. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar assim nesse mercado, mas eu posso compartilhar aqui a minha visão como ouvinte, né, como telespectador assim. No cinema em geral, assim, eu acredito que tem, obviamente não no cinema do grande circuito, né? Mas esse cinema mais de fora tem tido bastante espaço para música eletrônica, né? Então são produções com menor budget, né? Com menor orçamento. Então geralmente você pega um compositor, uma compositora que vai trabalhar com samples, com sons eletrônicos, é mais barato do que contratar um grupo para tocar, né? Então eu tenho visto bastante coisa muito interessante nesse sentido, assim. Tem um filme que eu assisti faz uns 2, 3 anos, nunca mais tive a oportunidade de assistir. É um filme do Nordeste, acho que é de Pernambuco ou do Ceará, não lembro. Chama-se O Último Trago. É um filme que vai contar a história essa história de imigração,
é um filme muito forte, assim, é um filme que eu gostaria muito de poder assistir de novo, só que eu não acho mais. Eu assisti ele em Porto Alegre, no cinema do Capitólio, e eu lembro da força que a trilha sonora causou assim, em mim. Acho que foi um casamento muito forte entre imagem e som aqui, porque é uma trilha de sons eletrônicos, mas que são altamente identificáveis, assim, que você consegue realmente criar uma narrativa dentro dessa história sonora, né? Então, voltando aqui para as primeiras perguntas, para os comentários que você fez, eu acredito, da mesma forma como você mencionou, assim, de maneira bem direta, que a música do século XXI, do século XX, ela tem esse poder, assim, não que as outras não tiveram, a gente tem poemas cívicos aí desde o do romantismo até antes, né? Então, a música do Tchaikovsky, do Liszt, que ele vai falar sobre os círculos do inferno lá do Dante, ele vai falar sobre situações de guerra, tudo isso são retratos da sociedade, do mundo real, né? Do mundo que a gente vive, mas não sei, eu acredito que na imagem hoje, seja no videogame ou num teatro, num balé, uma dança contemporânea, a música contemporânea ela pode agregar muito a esse aspecto dramático, assim, a esse aspecto forte. E tanto é que os exemplos que eu trouxe, a maioria são assim, exemplos de filmes, né? Esse exemplo que eu citei do Ligeti é do filme De Olhos Bem Fechados, do Kubrick. E essa peça do Kubrick não é a peça que eu mostrei do Lá. É a peça, é a segunda peça. São 12 peças, cada peça vai aumentando a nota. A primeira tem a nota Lá, a segunda tem a nota Mi sustenido e Fá sustenido. E o Kubrick vai usar essa peça com duas notas o filme todo. Então é um filme, assim, do grande circuito de cinema, né? Os atores Tom Cruise, Naomi Watts. Então, grandes atores ali, atrizes, mais uma peça de música contemporânea ali de fundo, né? Então, é cada vez mais difícil a gente perceber esses espaços na música de cinema hoje em dia, né? Tá cada vez tudo mais difícil de ser, de ter brecha, né? De não estar dentro daquele círculo, né? Então, esses dias eu estava lendo uma entrevista do Scorsese, entrevista antiga, 2019, e ele falando assim que o que está sendo feito hoje, ele acredita que é outro tipo de entretenimento, é um entretenimento visual, né? Que é aqueles filmes da Marvel, nada contra assim também, mas é outro tipo de proposta, né? Então, há pouco espaço, digamos assim, para a exploração desses contextos que são fora do padrão, né, aqui dentro desses espaços. Então, dentro da sala de aula, eu sempre busco, para fechar, trazer um, uma associação metafórica, assim, né? Nem que seja só como exercício, porque isso eu tenho percebido que ajuda, assim, para aluno de composição, quando ele começa a se envolver com a temática de formas plurais, seja com a composição de um determinado objetivo, por exemplo, não, vamos compor uma peça para a seguinte imagem, ou vamos compor uma peça para a seguinte temática. Teve que a gente fez lá na UFN, na última escola, que a gente pegou lá os quadros de uma exposição, né, que inspiraram as peças do Mussorgsky, que depois foi uma questão do Ravel, e a gente tentou fazer peças contemporâneas para aqueles quadros ali. Então, são sempre maneiras assim de estimular a criatividade. Eu acho que essa é a questão central, estimular a criatividade. Estimular a criatividade do aluno, da aula de composição, para que esse discente consiga se relacionar e se envolver com o processo cada vez mais profundamente, até que aquilo faça parte assim, do pensamento, do dia a dia, da rotina artística, da rotina de pensamentos, de filosofias daquele discente, né? Então, gerar aquele entusiasmo, né? Que foi perguntado aqui, é gerar aquele, aquela paixão, né, por aquilo, né? Então, Acho que acredito que a música... Pode falar, desculpa. Desculpa te interromper, só para não perder a linha dos alunos, que eu acho que é uma oportunidade para eles desenvolverem uma habilidade de lidar com o instrumento. Você provocar. Você pega um piano, você faz um cluster no piano, né, por exemplo, né? Raramente você vê isso numa partitura, né? Você fechar a mão e tocar o piano em determinado lugar. Ou pegar uma corda do violino e fazer alguma coisa diferente com ela para criar um tipo de sonoridade. Isso dá para também em instrumentos de sopro. Você
aguçar isso, coisas que eu aprendi aqui em Curitiba com você, se você conhece o Harry Crown. Sim, sim, Harry eu Então, conheço. o Harry Crown, eu tive aula com ele aqui na Belas Artes, e ele trouxe muito isso para a gente, né? O que que você vai, como é que você vai escrever na partitura determinada coisa que você vai fazer com o violino ali? Como é que você vai provocar isso lá? Você vai acabar tendo que botar um glossário de certas coisas ali. Mas era legal porque ele provocava a gente para descobrir certas sonoridades, entende? Que você não podia imaginar que o instrumento podia fazer, né? É um som que às vezes é um barulho, mas se você vai ter que botar ele na partitura, entendeu? Como é que você vai escrever ele lá? É muito. Eu tive que dar o exemplo dele porque eu fico imaginando você nas suas aulas, os alunos, você aguçar essa curiosidade. O que que eu posso escrever? Ah, eu quero um barulho tal, um som tal. Como é que eu vou escrever isso? Entende? Acho que é um negócio fantástico. Sim, Fantástico. obrigado, Sérgio. Imagino. Bom, pessoal, eu acho que deu o nosso tempo. O professor Caio, ele está dando um laboratório de composição no meu programa Engenho Musical, que está acontecendo às terças-feiras, às 17 ou às 17h30, Às Caio? 17, de 15 em 15 dias, De Cris. 15 em Então, a 15 gente dias. fez dia 24, ano passado, e o próximo vai ser no dia 7 de novembro. Isso. Quem se interessar, né, tudo bem que ele já caminhou um bom tanto com o pessoal, né? Já está indo para o último mês do nosso calendário acadêmico, mas quem quiser dar uma sapiada, porque se tudo der certo, a gente continua esse laboratório no semestre que vem, tá certo? Caio, muito, muito obrigada mesmo por tua participação, muito riquíssima, e obrigada a todos que aqui estiveram. Até daqui 15 dias. Um Valeu, obrigado. beijo. Boa noite, gente. Obrigado, Bud.